Primeiramente, as definições, né? Vamos para as definições mais básicas. Para o Chart AET, nós já temos, pessoal que está nos acompanhando, nós já temos há mais de 10 anos. Né? Uma ferramenta que desenvolvemos para Day Trade há mais de 10 anos e ela nos atendia perfeitamente, continua atendendo perfeitamente diversos perfis analíticos e operacionais voltados para o Day Trade. O Profit Chart Pro, por sua vez, nós desenvolvemos a partir do ano de 2013, 2014 mais especificamente, no qual visou atender principalmente quem se voltava mais a tape reading, quem se voltava mais a scalping, que é um tipo operacional day trade. No day trade você vai ter operações que são voltadas, por exemplo, à análise técnica de 15, 30, 60 minutos, ou o day trade de uma maneira geral, operações intraday, basicamente significam abrir uma posição em um momento do dia e fechá-la dentro daquele momento, no dia, naquele mesmo dia, mas dentro do day trade, né, pessoal, nós temos aí vários tipos operacionais. Nós temos o scalping, que são operações de curtíssimo prazo, tanto relacionadas à análise técnica, quanto relacionadas à análise gráfica, também relacionadas ao tape reading. Nós vamos ter o micro scalping, que geralmente não é um perfil tão voltado a nós, pessoas físicas que operamos no mercado. Geralmente o micro scalping vai se relacionar mais a HFTs, a algoritmos de alta frequência, os que nós chamamos aí de robôs, né, os algoritmos que operam aí através dos grandes fundos, né? Então você pode medir o day trade de várias maneiras. E de maneira geral, o RT ele tinha um perfil, né, se voltava bastante ao perfil do day trade, com análise técnica e análise gráfica, com um pouco de leitura de fluxo de ordens, e o Profit Chart Pro se voltou precisamente, né, além de agregar todas as ferramentas que você tinha no seu Profit Chart RT, agregou tudo do RT, além disso você tem as ferramentas para tape reading, para análise do fluxo de ordens. Leitura do fluxo de ordens, talvez você pode ter ouvido. Ler a fita. Tudo isso se relaciona ao tape reading. Tranquilo? Então, eu vou estar mostrando as ferramentas. E, de novo, né, tendo alguma pergunta, alguma questão, a gente vai elucidando. Eu quero focar principalmente hoje nas diferenças. Vamos para RT. Nós temos aqui um gráfico. Caso você não saiba como abri-lo, vou fechar que essas ferramentas estavam aqui. Você vai em Arquivo, Novo Gráfico. Abrir o gráfico. Estou acompanhando o dólar futuro. Vou clicar aqui no Chart Trading. Operacional de 5 minutos. Hoje, quais são os gráficos que você tem no seu Profit Chart RT? Você tem gráficos temporais e você tem gráficos atemporais. O que são gráficos temporais? Gráficos que se relacionam, a formação dos candles se relaciona ao tempo. Então, um gráfico, por exemplo, de 5 minutos, você tem gráficos de periodicidades quebradas que não são da análise técnica clássica, gráfico, por exemplo, de 10 minutos, gráfico de 15 minutos, isso para periodicidades intraday. Se eu desejar verificar outras periodicidades que não são intraday, 15, se eu escrever um número 15, 30, 40, você vai ver que a primeira opção são gráficos voltados ao período em minutos, no caso 15 minutos. Também você terá em dias, por exemplo, 15 dias ou 15 semanas, certo? Gráficos que não são intraday. Vou voltar lá para o 15. Beleza. Agora, se de novo eu escrever 15, por exemplo, você verá outros tipos gráficos que você tem no seu Profit Chart RT. Gráfico de trades, gráfico de pontos, Renko, range. O que são esses gráficos? São gráficos cuja formação não se baseia em tempo. Então você vai ter outros critérios para a formação dos seus candles. Gráfico de pontos, por exemplo,
Vamos colocar 15 pontos. O que é 15 pontos? É a formação de um candle na variação a partir do fechamento do candle anterior, 15 ticks para cima ou para baixo, né? Se ocorreu, o mercado andou 15 ticks para cima ou para baixo, você terá a formação de um outro candle, né? Esse gráfico, por exemplo, o gráfico de pontos, talvez você tenha visto, algum parceiro educacional tenha passado essa mesma ideia que eu vou falar agora para vocês. É um gráfico bem interessante para os mercados futuros, que são mercados que se trabalha muito a questão de eventos, né? Você tem ali a questão da briga por faixas de preço, certo? Então, é bem evidente essa briga por faixas de preço. Então, você tem, por exemplo, um gráfico P, que é um gráfico cuja formação dos candles não se baseia em tempo, se baseia em outro critério, na variação, por exemplo, que é o gráfico P, certo? Dentre outros gráficos, eu coloquei apenas o exemplo. Se você clicar, escrever no seu teclado 15, vai ter gráfico Renko, Range, ponto figura, KG, etc. Isso vale para RT e PRO. Você vai ter esses gráficos no Profit Chart RT e no Profit Chart PRO. Qual é a grande diferença do Profit Chart PRO no quesito gráfico? É a visualização do gráfico por tipo candle, e nos gráficos de candle você vai ter a formação, não o tipo dele, mas a formação dele. Você vai ter a formação temporal, a formação atemporal, e você vai ter um gráfico específico do Profit Chart Pro, que é o gráfico Tape Reading. Fiz a abertura agora do Pro. Vamos abrir novamente um gráfico, mostrar como é que faz a abertura. Abrimos. Vamos colocar uma periodicidade de 15 minutos, por exemplo. E na parte superior do seu Profit Chart Pro, você tem que ir aqui, ó, esse T, um candle e um T, que indica Tape Reading. Ou clicar com o botão direito do mouse, tipo, você vai definir Tape Reading. O que é esse gráfico Tape Reading? O que mostra o gráfico Tape Reading? A partir da definição dele, você vai dar o zoom e você vai analisar, vai ter um aparecimento para você de números dentro do candle. Ok, houve a formação do candle e você consegue visualizar que você tem números à direita e à esquerda. O que corresponde esses números? O que se relaciona a esses números? O gráfico Tape Reading mostra as agressões dentro do candle. Você consegue analisar na parte direita as agressões de compra nos respectivos preços. E na parte esquerda, você terá a agressão de venda. Se você for aqui em ferramentas, por exemplo, abrir um book, você também pode entender. Porque a agressão de compra é no lado da venda, correto? E a agressão de venda é no lado da compra. Tranquilo? Quem agride a contraparte. Uma agressão de compra agride o book da venda. Uma agressão de venda agride o book da compra. A que nos serve o gráfico Tape Reading? Por que é interessante o gráfico Tape Reading? Ele eventualmente pode confirmar operações para nós, nos facilitar a análise de operações. Dá um exemplo. Se nós operamos rompimento e não temos, por exemplo, tanto costume de uso do Times and Trades, preferimos o uso gráfico apenas, se você analisa que em determinado momento do dia, na mínima, o mercado bateu e houve pouca agressão, mas agora na volta a agressão aumentou e nos preços aumentou, pode parecer redundante, mas a agressão aumentou agressivamente, aumentou bastante nos preços que outrora não havia uma grande agressão, pode ser uma confirmação, por exemplo, de um rompimento, certo? Isso dando como exemplo. Então, na verdade,
O gráfico tape reading basicamente mostra de novo as agressões dentro do candle. Nós vamos ter a formação do candle, positivo ou negativo. Isso, se nós tirarmos o zoom, não se altera em nada a formação comum, padrão dos candles, mas se nós aumentarmos o zoom, nós temos aí uma informação bem interessante, bem importante, que é a agressão. Na parte que está sendo circundada por amarelo, você vai ter o preço atual do mercado. Essa é a grande diferença gráfica do Profit Chart Pro. Além dela, você vai ter fatores que estão interrelacionados com a questão da agressão. Por exemplo, esse que está abaixo aqui, que é o indicador de agressão. Você vai ali com o botão esquerdo, clique em inserir indicadores. Você terá esses indicadores aqui, que são indicadores, novamente, relativos à agressão, relativos ao agressor. Para ter, claro, detalhes do que significa, que não é exatamente o mérito do webinar, né? Mas para entrar em detalhes específicos, nós temos vários treinamentos, até com parceiros que mostram a função de cada um desses indicadores, como utilizar, etc. Um bastante utilizado é o acumulado de agressão. O acumulado de agressão nos mostra uma possibilidade aí, Geralmente, isso não é regra. Pessoal, o mercado ele é dinâmico e a gente tem que saber avaliar o mercado. Mas ele muitas vezes dá indicações de tendência de preço. Claro, o mercado teve uma agressão forte na venda, houve uma agressão forte na compra. E relembrando, o que move os preços é a agressão, que basicamente faz a cotação de mercado andar, é a agressão. Então, se há agressão de venda, você consegue ver que o acumulado da venda ele está favorável, boa indicação, por exemplo, de tendência. Ou você analisa que a agressão está continuada para um lado, mas em determinado momento ela parou. Pode ter parado por vários motivos. Porque os players pararam de agredir, porque os players, enfim, teve exaustão, né? Parar de agredir seria a exaustão, ou porque os players estão agredindo, mas existe muita oferta, existe muito lote no book, está tendo uma absorção. Então são fatores que a gente vai interrelacionar com o uso do gráfico tape reading, com o acumulado de agressão. Certo? Ou o acumulado de agressão está em tendência, vamos dizer assim, está aumentando progressivamente para um lado, para o lado da venda. Em determinado momento começa uma forte agressão de compra que deixa ele estável, em linha reta. Possibilidade de uma reversão ou de um pullback. Então, esses recursos, novamente, Profit Chart Pro, certo? No RT, você vai ter a formação de todos os gráficos que você tinha no Profit Chart Pro. Formação de candle, gráfico range, gráfico REM, KG, ponto figura, gráfico por pontos, gráficos temporais intradiários, gráficos temporais que não são intradiários. Indicadores técnicos. Onde que eu vou inserir indicadores? Posso inserir dezenas de indicadores técnicos. Indicadores de agressão. Gráfico tape reading. Onde eu vou ter? Profit Chart Pro. Tranquilo, pessoal? Deixa eu ver aqui algumas perguntas no chat. Queria saber se as agressões de compra e venda dentro do gráfico da RT. Como eu estava falando, né, Anderson? Você tem aí no Profit Chart Pro. Como você acessa esta tela de tempo específico? E outra, consigo somente selecionar o Dolfoot? Estou vendo que você está com o Doll In. Para você acessar qualquer periodicidade, Christian, o que você vai ter que colocar? Você coloca a periodicidade, 20, escreve, isso vale para a ProRT, escreve
20, e aí você desce com a seta do teclado e dá o Enter. Ou clica com o mouse mesmo, né? Dá 2 cliques com o mouse, você também vai, 2 cliques com o botão esquerdo do mouse, você vai plotar o seu gráfico. Tranquilo? Se você consegue selecionar o Dual Foot, você tem como selecionar o Dual Foot. O que é o Dual Foot? É a série histórica do dólar. O que você não vai conseguir fazer é operar pelo Dual Foot, né? Por quê? Porque no dólar, nos mercados futuros, de uma maneira geral, o que você negocia? Você negocia contratos com vencimento para determinada data. No vencimento anterior, por exemplo, era o DOL M. O vencimento atual, o DOL N, no caso do dólar. Certo? Isso se estende a outros ativos do mercado futuro. Né? Você, de novo, não é igual ao mercado Bovespa, melhor dizendo, que você opera um ativo como Petrobras, Vale, seja uma ação ordinária, seja uma ação preferencial, você opera sempre o mesmo ativo. No mercado futuro, você opera contratos, certo? Por quê? Porque o mercado futuro é aquele mercado que você trabalha em posições, né? Aquelas promessas de compra e venda de determinada quantidade de algum derivativo. Então, de novo, você consegue plotar, você não vai conseguir operar. A série histórica do dólar, Dual Foot, serve para você ter uma análise quanto àquele ativo, né? Quanto ao que ocorreu anteriormente daquele ativo. Qual a diferença entre zerar uma ordem day trade e cancelar uma ordem day trade? Qual o custo de cada um? O que ocorre, Daniel? Quando você se posiciona, vamos supor que você entrou a comprar no mercado, você vai ser cobrado. Em relação ao quê? Depende do mercado que você está. Mercado futuro, o que você vai ser cobrado? Corretagem, emolumentos e taxa de registro. Certo? Se você teve lucro, você vai ser cobrado em relação também ao imposto de renda retido na fonte. Certo? Se você colocou uma ordem no gráfico e você cancelou, você não vai ser cobrado. Então não vai fazer essa cobrança em cima de você em relação a essa ordem. Por quê? Porque ela não foi executada. A cobrança existe quando é executada a sua ordem. Você pendurou uma ordem no book, foi executada, você vai ser cobrado. Você pendurou uma ordem, cancelou, não houve trade, não houve cobrança sobre a ordem. Tranquilo? Dá para redimensionar o gráfico arrastando o cursor nas barras de preços e datas? O que acontece? A pergunta do Paulo. Vamos colocar para um gráfico de 5 minutos, por exemplo. Você primeiro tem o zoom, né, Paulo? Que é o mais, você aumenta o zoom, certo? Menos você reduz o zoom, isso no teclado. E se você quiser ir para datas anteriores, você pode ir com o scroll do mouse. Aí você vai para datas anteriores, para trás e para frente, para ir para datas posteriores. Quando chega nessa tela do gráfico Tape Reading, o que você vai ter que fazer? Vai ter que clicar nessa parte superior aqui, T de Tape Reading, ou clicar com o botão direito do mouse sobre o gráfico, tipo Tape Reading. Certo? Se você fez isso, não apareceu nada, você vai ter que dar o zoom, né? Porque as agressões você vai ver elas, não tem como você mostrar elas se você está no gráfico sem zoom, por exemplo. Então você vai dar o zoom, vai aumentar o zoom, aparecerão as agressões. Meu superdom sempre dá empate quando uso ganho de um ponto no mini dólar. Vocês sabem por que isso acontece? Teria que ver exatamente o seu operacional, o que ocorre aí, Bruno, porque
porquê da empate sempre que você ganha um ponto. O que pode acontecer? Vou dar um exemplo para você. Tá? Vamos supor que você comprou, vou pegar um Superdom aqui para exemplificar. Eu vou estar falando de Dom hoje também. Mas vamos supor aqui. Vamos supor que você entrou a comprar no mercado. Tá? Comprou no mercado. Vamos pegar um mini dólar aqui para exemplificar. Então, vamos lá. Comprou no mercado, tá? Comprei no mercado. Agora, quero vender. Para eu ter lucro, o que eu preciso? Eu preciso vender, certo? Eu preciso vender a um preço maior que o 97. Vamos supor que tem uma agressão agora e consoma todos os lotes até o 98. Ok? Se não tiver oferta de compra aqui que eu possa zerar, se a oferta de compra continuar aqui no 6,5, eu vou, mesmo assim, vou ter loss. Né? Então, para eu ter linha, o que tem que acontecer? Vou posicionar, as ofertas, o mercado tem que andar de maneira favorável para mim, ou seja, subir, e as ofertas também. Porque se eu clicar em zerar, onde que eu vou zerar agora? No 6. Vamos supor de novo, que o mercado suba, vai lá para o 98. Subiu. Mas, por algum motivo, o spread estava largo, certo? Só tinha oferta no 7, por exemplo. Se eu clicar em zerar, vou zerar na oferta do mercado. Então, tudo depende da oferta do mercado. Certo? Se existe um tempo mínimo para cancelar a ordem do day trade, tempo mínimo para você cancelar a ordem do day trade, não. Daniel, você não tem um tempo mínimo para cancelar a ordem do day trade, não existe. Ó, pessoal, a pergunta sobre a escala de preços do gráfico. Tá? O que a gente tem hoje no nosso Profit? Escala de preço. Se você clicar com Shift e a seta para cima, você tem como aumentar a escala. Consequentemente, você vai aumentar os candles. Né? Você vai estar esticando a escala de preço. Para fazer a compressão, Shift e a seta para baixo, você comprime a escala de preço. Se você quiser fazer alterações mais específicas na escala, você pode clicar com o botão direito na escala de preço. Propriedades da escala de preços, você pode definir. Aqui, na verdade, tem várias definições e depende muito do que você vai querer fazer, né? Em relação ao espaçamento. Na grade automática, você pode, por exemplo, deixar até 20. Certo? Então, de novo, né, é muito relativo ao que você vai fazer. Mas clicando com o botão direito em propriedades da escala de preço, você pode, de novo, né, fazer aí várias customizações de acordo com o seu perfil. Apresentar ou não casas decimais, enfim. Existe uma gama de possibilidades. Certo? Então, basicamente de gráfico, pessoal, é isso aí. Vamos dar sequência. Além do gráfico, e eu já vi que teve umas perguntas aí sobre estratégia de roteamento, a gente vai estar mostrando também. Tá? Podem ficar tranquilos. O que mais? Além de gráfico que a gente tem? A gente tem basicamente 3 grandes ferramentas, que é o Book, o Times and Trades, certo? E o Volume at Price. Esses 3 recursos nós temos no nosso Profit Chart Pro e também
temos no nosso Profit Chart RT o Book, Times and Trades e o Volume at Price. Vamos lá. Tentar apresentar essas três ferramentas e as diferenças que você vai ter entre elas para as duas plataformas. Novamente, como eu já abri, já ficou claro. Você tem os books, livros de ofertas e livros de preço, no Profit Chart RT e Pro. Times and Trades você tem no Profit Chart RT e Pro. Volume at Price também. Você vai ter no seu Profit Chart RT, vai ter no seu Profit Chart Pro. Quais são as grandes diferenças entre esses dois recursos? Entre essas duas plataformas para esses recursos, melhor dizendo. No Profit Chart Pro, a gente tem que sempre se recordar que ele vai se relacionar, vai ter recursos, funcionalidades, geralmente mais voltadas para o tape reading, para a leitura de fluxo. Aí, claro, a gente vai ter que dar às vezes, uma olhada no que é o tape reading, o que fala o tape reading de maneira geral. Basicamente, o tape reading vai tratar sobre a interação dos players, o processo de negociação dos players, ou processo explícito de negociação dos players, pode ser uma definição para o tape reading, a microestrutura de mercado. E o próprio, sua vez, vai ter recursos que geralmente se relacionam a isso. Já de cara, falando o que tem no Profit Chart Pro, no Book de diferença. O filtro. No Times and Trades, a aba Ordem Original. E no Volume at Price, agressores. Basicamente, é isso, pessoal. De novo, o filtro no Book, Ordem Original no Times and Trades e agressores no Volume at Price. Você tem o Book de preços e o Book de ofertas do seu RT, mas não tem o filtro. Você tem o Times and Trades no seu Profit Chart RT, inclusive hoje, com a funcionalidade de agressor, porém não tem a aba Ordem Original. E o Volume at Price você também tem, você consegue analisar o volume de negócio por nível de preço, mas não tem o agressores, certo? Isso é uma especialidade do Pro. Vamos para as diferenças. Abri agora o Pro. Eu vou, por exemplo, em ofertas e vamos fazer o filtro. O que é o filtro? A retirada de ofertas do Book. Isso é uma especialidade do seu Profit Chart Pro. A retirada de ofertas no Book com base em algum critério que eu defini. Geralmente isso serve para o quê? Para a retirada de algoritmos. Os robôs, os HFTs, robôs de alta frequência. Como que eu faço? Eu quero retirar pequenas ofertas que ficam lá no dólar, no índice, geralmente em preços bem próximos da cotação atual. O que eu faço para retirar essas ofertas? Já que esses robôs, em regra, não são causadores de fluxo, eles são seguidores de fluxo. Vou com o botão direito, em propriedades do livro, vou em filtros, e agora vocês podem analisar. Eu tenho aqui um book, entre aspas, sujo. Você tem todas as ofertas, definitivamente todas as ofertas do book. Cada uma das ofertas que foi disponibilizada no mercado está aqui. Se eu quero retirar pequenas ofertas, por exemplo, quero mostrar apenas ofertas maiores que 2 lotes do ativo que eu estou acompanhando. Ou seja, aqui a gente está trabalhando em lotes. O que são lotes? Lote é a menor possibilidade de negociação daquele ativo. Um lote de dólar será o equivalente a 5 contratos. Certo? Um lote de Petrobras, 100 ações. Então, filtrar ofertas por lote. Quero que apareça no meu book de ofertas apenas ofertas acima de 2 lotes de dólar, ou seja, apenas ofertas de 3 lotes de dólar para cima. Ou seja, eu quero que no meu book de ofertas apenas ofertas de 15 contratos para cima apareçam. Então, defini uma regra, dei OK. Já fiz a retirada dessas ofertas, como vocês podem ver. Retirei as pequenas ofertas, que novamente, geralmente,
quando estão próximas aos preços, próximas da cotação, do spread de mercado, ficam geralmente no topo do book, são ofertas de algoritmos, né, robôs de alta frequência, que a gente não consegue competir com eles, não vamos conseguir competir com eles, eles nos vencem na velocidade, não tem como, certo? E também não são, esses robôs, esses algoritmos não são os causadores específicos do fluxo, eles seguem o fluxo, seguem grandes ordens, então eles não servem, por exemplo, não nos auxiliam tanto na nossa análise do book, por exemplo, para verificar grandes ofertas, grandes intenções de compra e venda dos participantes do mercado. No Profit Out Pro, a gente consegue filtrar, que é a retirada dessas ofertas. Tranquilo, pessoal? Conseguiram entender o filtro? Ficou claro aí? O modo de opções, Gildo, você tem no seu Profit Out Pro. Né? Ele já vem incluso no plano. No RT você tem que solicitar para o pessoal aí do setor comercial. Já vem incluso no plano do Pro. Ele já vem incluso, no caso, quando você já faz a contratação. Conseguiu entender? Então tá. E além do book de ofertas, o que a gente tem da questão do filtro no book? Nós temos o Times and Trades, que mostra o que para nós? Mostra os negócios daquele ativo. E os negócios desse ativo, né, hoje, inclusive, que eu acabei falando antes e vou repetir, você tem essa coluna que anteriormente você não tinha no RT, que é o agressor. O que é o agressor? Aquele que toma a iniciativa de compra, toma a iniciativa de venda. É aquele que agride, as ofertas do mercado. Certo? É aquele que compra a mercado. Essa é uma informação importante para nós? Sim, sem dúvida é uma informação importante para nós. Certo? Aquele que agride o mercado, ele tem uma necessidade maior de compra ou de venda. Ele não pendurou no book esperando que o mercado execute a ordem dele. Ele agrediu, ele bateu, ele viu algo diferente, ele precisava comprar ou vender. Ele tinha uma necessidade maior que os outros players de comprar e de vender. Ele teve que retirar a liquidez do mercado para abrir ou para fechar uma posição. Então, essa é uma informação importante para nós, o agressor. O agressor, de novo, é quem toma iniciativa do trade. O trade é composto sempre, claro, por um comprador e um vendedor. Mas quando a gente está falando da interação dos negócios, da interação do Times and Trades com o book, a gente tem que ter a ciência o quê? Que o agressor é, de novo, aquele que tomou iniciativa. Aquele que teve a preferência pelo trade. Ele não pendurou, de novo, no book, esperando que o mercado fosse no preço dele, que executasse a compra dele. Ele agrediu. Ele tomou as ofertas de venda, ele bateu nas ofertas de compra. Certo? E essa coluna é uma coluna que hoje você tem no RT. Mas no Pro, olha que interessante, pessoal. Você, claro, tem essa coluna que mostra quem foi o agressor, semelhante ao modo que você tem no RT. Você tem o comprador, a quantidade, o vendedor e o agressor. Mas você tem essa aba aqui, que é a aba ordem original. Que ela mostra o quê? Mostra para nós, não cada um dos trades que ocorreram, como aqui na aba negócios. Na aba negócios, você vai ver cada um dos trades que ocorreram no mercado. Então, cada uma das agressões você tem na sua aba ordem original. Desculpa, na aba negócios. Enquanto que a aba ordem original, você não vai ter cada um dos trades, cada uma das agressões que ocorreram. Você vai ter a boleta reconstruída do player. Você vai ter a agressão original do participante do mercado. Você vai saber, através dessa aba, qual foi o tamanho da boleta que aquele participante encaminhou ao mercado, agrediu ao mercado. Essa é uma informação importante? Sim, porque nos facilita a leitura da agressão. Certo? Então, na aba ordem original, a gente tem
Exatamente isso. A boleta reconstruída do participante do mercado. Então, por exemplo, Nova Futura, uma agressão de 200 contratos. Se a gente for ver no mesmo período aqui, 16, 36 e 53. Vamos lá. 16, 36 e 53. Olha como é que vai estar, pessoal. Olha aqui esse participante, que é muito importante, pessoal. Ele agrediu, não tinha praticamente nenhuma oferta grande no momento que ele agrediu. 5 contratos, cada um dos 3. Ele encaminhou uma ordem de 200. Mas comprou 5 de um, 5 de outro, 5 de outro, 5 de outro. 15. Foi a maior trade que ocorreu nessa boletada dele. Esse participante provavelmente tinha uma tendência, né, ele estava precisando comprar. Isso é uma informação bem clara. Como é que a gente pode ter essa conclusão? Ele bateu basicamente aqui, aliás, ele tomou basicamente de pequenas ofertas. Tinha liquidez no book, ou talvez nem tanta liquidez, ele viu uma liquidez no book, não tinha nenhuma oferta grande no momento, dos preços que ele bateu, ele agrediu o mercado. Olha aqui, pessoal. Agrediu, chegou a pegar em 2 níveis de preço. Né? Agrediu toda a robozada aqui, ó. Certo? A maior ordem aqui, ó, a maior trade que eu tenho nessa boletada dele, ele comprou 15 da XP. Na aba ordem original, o que vai mostrar? Vai mostrar qual foi a boleta que ele encaminhou, original. A gente não precisa somar isso aqui no olho. A gente sabe exatamente qual foi o tamanho da boleta que ele enviou ao mercado. Nos facilitando a leitura da agressão. Tranquilo? Dúvidas, perguntas? Tem uma função que mostra as barras dos agressores para cima ou para baixo conforme a agressão. A gente podemos identificar quem são os maiores agressores. É uma função nova, você pode mostrar. Você se refere a essa aqui, Christian? O value at price? Por nível de preço? Essas compras de agressões são feitas lá no mercado de ações ou na plataforma para trader? O que acontece, Daniel? Deixa eu tentar entender a sua pergunta. Essas compras são feitas lá no mercado de ações ou na plataforma para trader? O que é agressão, basicamente, Daniel? Tentando explicar para você. O mercado, né, é a interação das ofertas do mercado em questão, que as ofertas, basicamente, a gente pode entender como as intenções de compra e venda dos players, que é isso aqui. É isso aqui na prática. Ó. Isso aqui são as ofertas do mercado. E essas são as ofertas. Então, por exemplo, coloquei, tem oferta aqui no 8,5, tem oferta aqui no 9, 9,5. Aconteceu algum trade aqui, se só tivesse a possibilidade de colocar oferta no 9, por exemplo, e no 9,5, uma oferta de compra no 9, uma oferta de venda no 9,5. Não existiria trade. Por quê? Porque para romper essa barreira, vamos dizer assim, alguém tem que tomar a iniciativa de comprar nas ofertas. Ele não pode pendurar a oferta. Para acontecer trade, alguém tem que aceitar as ofertas. Tem que aceitar as ofertas que estão aqui no book da venda, ou tem que aceitar as ofertas que estão aqui no book da compra. Não tem como, né? Se eu quero, por exemplo, né, eu quero comprar no 99,5, né? E você quer vender no bola, quer vender no
no bola e meio ou no 1. Não aconteceu trade. Eu quero comprar no preço abaixo, você quer vender no preço acima. Não existe trade. Para ocorrer um trade, ou você tem que aceitar o preço que eu quero pagar na compra, ou eu tenho que aceitar o preço que você está pagando na venda. Para acontecer o trade, tem que acontecer isso. Né? Outro exemplo, coloca uma oferta de compra no 95, você coloca uma oferta de venda no 97. Isso na bolsa, né? Isso aí foi pro. Você tá lá já está no book. Aconteceu algum trade? Não. Eu quero comprar no 95, você quer vender no 97. Para acontecer um trade, o que tem que ocorrer? Algum dos dois tem que aceitar o preço. Ou você aceita a oferta que eu disponibilizei, a oferta de compra no 95, ou eu aceito a oferta de venda que você disponibilizou no 7. E eu compro, eu agrido a sua oferta. Certo? Talvez você pode ter ouvido com o deu fechado. Tranquilo? Boa tarde, onde eu consigo enxergar quem passou uma operação direta? Você vê na aba negócios, tá? Vou descer. Você consegue ver a ordem direta. O que é a ordem direta? Ou trade direto, ou cross trade também a gente chama. É aquele trade que ocorre por dentro das grandes corporações, grandes bancos, né? Grandes intermediadores do mercado, de maneira geral. E você pode analisar que trades diretos, até eu comumente falo dos trades diretos, né? Já faz umas 3 semanas que pergunto aí sobre diretos. O que é, basicamente, né? Você vai ver que os trades diretos, geralmente o volume é bem grande. Então você vai ver aí 1.000 contratos, 2.000 contratos. É o cross trade. Por regra na BMF, Bovespa, qualquer trade, certo, tem que ter transparência. O que é transparência? Você tem que saber que ocorreu o trade. Então vai aparecer um trade, vamos ver se eu consigo achar um aqui. Aqui, ó. Esse aqui foi pequenininho. Esse aqui não valeu. Esse aqui pequenininho também, só trade direto pequeno. Vou clicar com o botão direito aqui, tipo de trade. Vamos ver só os diretos, para dar uma analisada aqui agora. Olha aqui, pessoal, ó. Olha esse direto aqui da XP, quase 4.000 contratos. Certo? Tem uma disparidade bem grande em relação às agressões, se você for analisar. Né? Aí a pergunta, quem fez isso? Não sei, né? Não tem como saber quem fez e por quê. Mas, geralmente, né, os motivos são variados. Os motivadores do mercado são infinitos. Mas pode ser o quê? Pode ser um grande cliente da corretora que queria comprar uma quantidade igual a essa ou aproximada a essa, e a corretora também tinha um grande cliente que queria vender essa quantidade ou aproximada a essa quantidade. E não tinha no book uma liquidez. Imagina se algum participante der uma boletada agora de 4.000 contratos. O mercado ia rasgar para um lado ou para o outro. Não tem liquidez. Não tem liquidez necessária aqui no book para essa ordem. Certo? Então esse é um dos motivos que ocorre, por exemplo, os trades diretos. Mas esse é um motivo, pode ser várias coisas. Pode ser uma infinidade de fatores. Certo? Os diretos são bem comuns aí no dólar. Né? Ranking dos players, algo assim, conseguimos verificar os preços dos maiores compradores e vendedores. Aí, Christian, você tem na aba saldo, né? Você tem como ver na aba saldo exatamente isso que... Só pegar aqui. Na aba saldo vai te mostrar... É que eu não sei se você quer ver compradores, e compradores é aqui, né? Compradores e vendedores. Saldo... Deixa eu ver aqui...
dia aqui. Você tem que mostrar. Estou mostrando o tipo de trade. Uma coisa é compradores e vendedores. Aqui você tem na aba compradores, os maiores compradores, e vendedores, os maiores vendedores. O saldo vai mostrar os maiores comprados, quer dizer, o pessoal que está posicionado, né, na compra e na venda. Certo? Então tem uma diferença aí, né? Se você quer ver os maiores comprados ou vendidos, aí você tem que ver na aba saldo. Ou na aba evolução do tempo, que inclusive é só do Pro, né? Você tem essa aba aqui, evolução do tempo. Se você clicar com o botão direito, for em gráfico e mostrar somente gráfico, vai mostrar o saldo dos players desde o início do dia. Certo? Basicamente, um rastreamento do que os participantes do mercado estão fazendo desde o início do dia. Certo? Então, esse é o ranking, né? O que são as sejas verde e vermelha? Acho que eu sei dizer setas verde e vermelha. É a variação do saldo. Se você está aqui, né, na aba saldo, mostrando somente tabela, isso aqui é a variação do saldo, se está indo para cima ou para baixo. Ocorre um negócio, vai variar para cima ou para baixo, né? Ou vai aumentar, ou vai diminuir. Tranquilo? Certo? Vamos ver outras perguntas. Vou melhorar a pergunta. Estou operando no Wind. Né? Você está no mini-int. Ok. E o gráfico está em tendência de alta. Se eu entro com 50 contratos, isso vai aparecer no book. Se você entra com 50 contratos, em qual preço? Porque o que você pode fazer? Você pode encaminhar uma ordem limitada, que é aquela ordem que vai para o book. Certo? Ou seja, não teve negócio, não teve trade. Se você colocou no book, ainda não teve trade. O que tem que acontecer para acontecer o trade, para ocorrer o negócio? Você vai pendurar a sua ordem no book, o mercado vai ter que descer, por exemplo, no seu preço, ou subir para pegar o seu preço, alguém agredir a sua ordem, e aí você está posicionado na compra ou na venda. Se você agredir o mercado, vamos dar um exemplo, 50 contratos, não vai aparecer no book, vai aparecer no Times and Trades. Por quê? Porque já ocorreu o negócio. Foi você que aceitou as ofertas no book. Então, vou dar um exemplo, tem 50 contratos lá no book. Você agrediu essas ofertas, vai para o Times and Trades, atualiza o Times and Trades. Certo? Esse gráfico com as barras, aí você tem que clicar com o botão direito, gráfico, você pode mostrar somente gráfico, você pode mostrar somente tabela, no caso da evolução do tempo, você tem que mostrar somente gráfico, né? Para mostrar a funcionalidade que é o saldo superior desde o início do dia. Tranquilo? Beleza, pessoal? Então, para terminar aqui a explicação, mostramos livros, mostramos Times and Trades, vamos para o Volumetric Price, que daí a gente vai falar de operacional. O que o Volumetric Price tem de grande diferença entre RT e Pro? Se você for no seu RT, você tem, por exemplo, o RT, você vai verificar que você tem os preços respectivos e o volume de compra e venda. O que o Pro vai ter? O volume de compra e venda por agressor. Você consegue analisar no seu Profit Chart Pro, no Volumetric Price, os agressores. Você vai clicar com o botão direito, você vai em tipo de pintura, tem o tipo padrão, que é o mesmo que tem no RT. Você vai novamente em tipo de pintura, em agressor, mostra os agressores de compra e de venda. E novamente com o botão direito, você pode até mesmo mostrar o saldo na agressão do tipo de pintura. Isso na aba gráfica. Todas as outras, agressores,
agressor e saldo, certo? Resumo. Basicamente são variações dessa aba. Tranquilo? Então, bem simples. O que você vai ter no Volumetric Price do seu Profit Chart Pro que você não vai ter do RT? Agressores. Show de bola, pessoal? Vamos fechar aqui para estar mostrando o operacional. A pergunta era: tenho como fazer gain loss no meu RT? Resposta: sim, você tem. O que é o gain loss? Eu entro comprado e automaticamente já é lançado a minha saída de ganho e a minha saída de perda. Como é que eu faço isso? Hoje eu tenho Super Dom no RT. Então o Dom eu tenho no Pro e no RT. Eu vou pegar o Dom, porque daí a gente mostra essa funcionalidade, já mostra exatamente o que tem no Dom do Profit Chart RT, né, e o que tem a mais no Super Dom do Profit Chart Pro. Mas basicamente, vou colocar no mini dólar. N. Basicamente, tem o Gain Loss, tem as ordens oco no meu Profit Chart RT? Sim. O que eu vou fazer? Vou ter que criar uma estratégia. Aqui, primeiro eu abro o editor de estratégia de roteamento. Onde que eu fui? Cliquei aqui para abrir o editor. Oi, roteamento, editor de estratégia de roteamento. Os dois modos de abrir a estratégia. Porque eu vou definir uma estratégia. Primeira coisa, definir a estratégia para o lançamento dos stops. Vou criar a estratégia. Vou botar o nome de Profit RT na estratégia. E vou para as definições. Quantidade de 100%. 100% do meu stop em relação à posição. O que significa isso? Estou operando com 4 mini contratos. Coloco 100%, meu stop será 4. Estou operando com 10 mini contratos. Meu stop é 100%, a quantidade é 100%. O stop será gain ou loss, 10 mini contratos. Coloco 50%. Estou operando com 4 mini contratos. Coloco aqui 50%. O meu stop, gain e loss serão 2 mini contratos cada. A metade. Nesse exemplo, 100. E agora aqui, gain e loss. O que eu defino? O que são isso? Gain e loss. Ticks, né, pessoal? Aqui é 5 ticks, 4 ticks, e o offset, que é a margem do loss, 20 ticks. Gain de 5 ticks. Tick é a menor variação do mercado. Então, no caso do dólar, meio ponto, 0,5. Índice, 5 pontos. Bovespa, 1 centavo. Um tick é 1 centavo do mercado Bovespa. Então, cada mercado tem o seu tick, a sua menor variação. Tranquilo. Definir que é 5 ticks de gain. Eu posso, inclusive, definir se eu quero lançar só o loss, só o gain, simultaneamente, ou os dois simultaneamente. Para esse exemplo, vamos usar os dois simultaneamente. Gain de 5 ticks. Para o mini dólar, 2,5 pontos. Loss de 4 ticks. Para o mini dólar, 2 pontos. Offset, que é a margem do meu loss, 20 ticks, o equivalente a 10 pontos de margem do offset. Salvo, dou OK. Vou na estratégia, busco pela que eu criei e vou, por exemplo, entrar comprar no mercado. Comprei no mercado, já foram lançadas as saídas de ganho e de perda. Beleza. Lancei as saídas de ganho e perda. E se eu zerar manualmente, as ordens gain e loss serão canceladas. E se bater o meu loss ou bater o meu gain? Se bater o loss, for executada a ordem, o gain é cancelado. Se bater o gain, o loss é cancelado. E de novo, se eu zerar manualmente, eu vou clicar em zerar. Não vou esperar bater nem o gain, nem esperar bater o loss. Vou zerar. As ordens gain e loss são canceladas.
Tranquilo, pessoal? Esse recurso você tem no ProfitChart Pro. A pergunta era, se você tinha o Gain Loss, ordens oco, no RT? Sim, você tem. O que você vai ter de diferente do seu ProfitChart Pro? Operacionalmente, hoje, aqui abrir o DOM, você tem alguns recursos avançados de gerenciamento de risco. Você tem o Price Trader, que é bem semelhante ao book de preços, é uma outra maneira de utilizar o book de preços. Inclusive nós temos uma palestra do Price Trader, o nome é Inovando com Price Trader, mostra, né, com mais tempo, vamos dizer assim, o Price Trader. Mas do ponto de vista operacional, você vai ter no seu ProfitChart Pro o Trailing Stop e o Auto Break-Even, que são aquelas ferramentas de stop móvel, ou também chamadas de stop inteligente, certo? E também em ferramentas, opções, roteamento, gerenciamento de risco, nós temos no nosso ProfitChart Pro ferramentas de gestão de risco, visando, obviamente, tal qual o nome, a gestão do risco nas nossas operações. Bloquear preço médio, bloquear a abertura de posição se eu estiver com saldo na conta menor que determinado valor, bloquear a posição quando eu estiver com drawdown maior que determinado valor, certo? Então são recursos voltados à gestão de risco, certo? Gestão de risco, gestão de conta e o Trailing Stop e Auto Break-Even, que são aquelas ferramentas de uso inteligente de stop, você tem no ProfitChart Pro. O envio das ordens Gain Loss, temos no Pro, temos no RT. Isso serve para o Superdom, Chart Trade, boleta Day Trade, boletas comuns, as boletas padrão. Então qualquer ferramenta que a gente estiver utilizando para operar no nosso ProfitChart RT, vamos conseguir fazer uso das ordens Gain e Loss, semelhante modo ao ProfitChart Pro. Reiterando, no ProfitChart Pro o que a gente vai ter? Ferramentas de gestão de risco, Trailing Stop e Auto Break-Even. Deixa eu ver as perguntas aqui. Para quem não quer utilizar o Superdom no RT, as estratégias podem ser utilizadas também no gráfico? Sim, você pode, Flávio. Você pode utilizar isso em qualquer ferramenta operacional do seu RT. Uma dúvida, quando arrasto um gráfico, o cabeçalho fica embaixo da barra superior, eu não consigo mais arrastar o gráfico. Como fazer para deslocar o gráfico nesse caso? Se você arrasta um gráfico, o cabeçalho fica embaixo da barra superior. Deixa eu ver se eu compreendi a sua dúvida. Você diz que o seu gráfico fica aqui nessa posição aqui, Paulo? Não sei se foi isso que você questionou. Não compreendi muito bem. A questão do offset, tá, pessoal? Que me perguntaram aí. Eduardo, Felipe. O que é o offset? O offset é a margem do nosso stop. Tá? Vamos abrir de novo ali o DOM para mostrar. Agora eu estou usando o DOM do RT, do Pro, mas serve para o Pro, serve para o RT, para qualquer ferramenta aí, a questão do offset. Vamos lá. Tá, salvei, ok. E vamos verificar aqui o mínimo também. Vamos lá, vou entrar comprar no mercado, estou utilizando uma estratégia e vou comprar mercado. Antes disso, só uma especificação. O gain vai ser de 4 ticks, o loss vai ser de 3 ticks e o offset de 10 ticks. Offset
de 10 ticks. Tá? Vamos para o mercado. Quando nós estamos utilizando as ordens OCO, pessoal, que são essas aqui, o Stop Gain Loss, a gente tem que saber o seguinte. A ordem Gain é sempre uma ordem limite. Ordem limitada, ordem na pedra, ordem que vai para o book. Essa ordem aqui, a ordem Gain, é uma ordem que vai para o book. Se a gente entra comprado, se a gente entra vendido, a ordem Gain vai para o book. E a ordem Loss? A ordem Loss é aquela que é disparada no preço que a gente definiu. Disparada. Então, se a gente definiu que o nosso loss seria de 3 ticks, entramos comprados no 97 e o loss é de 5, é no 5,5, o loss, a ordem loss, a gente tem que entender como que ela funciona. Né? A gente pode definir também a ordem loss como ordem start, ordem gatilho, ordem disparo, porque ela é disparada. Disparada. O que ocorre? E por que é importante o offset? O offset é a garantia de execução do nosso loss. Tá? Vamos supor agora, o mercado está no 6, 96. O nosso stop está no 5,5. Se um participante do mercado desse uma porrada, certo? Do 96 até o 93 de uma vez só, não como aconteceu aqui agora, mas se ele limpasse o book do 96 para o 93, a minha ordem stop seria disparada no 95,5, correto? Ia ser disparada uma venda no 95,5. Aí eu pergunto para vocês, ia ter oferta de compra no 95,5, sim ou não? Se o participante limpou o book. De novo, vamos comprar mercado aqui para explicar de novo. Estou comprando no mercado. Olha o meu stop aqui, está no 5. Minha posição está no 6,5, o mercado está no 96. Acontece um evento, alguma coisa aconteceu, ou o participante deu uma porrada, o mercado vai do 96 para o 93. É limpado aqui, limpa todas as ofertas de compra, de uma vez só. Pergunta. O que vai acontecer com o meu stop? Ele vai ser disparado no 95. Vai ter oferta no 95 para ser executada? Para ser executado no caso loss? Sim ou não? Não, não vai ter. O que se chama isso? Pular o stop. Esse é o conceito do pular o stop. Certo, pessoal? Então, se pular o meu stop, eu preciso ter uma garantia que ele vai ser executado até algum preço. Porque se ele não for executado e o mercado, nesse caso, continuar caindo, eu não fechei a minha posição e a minha perda vai ser grande. Né? Então, raciocine comigo. Estou comprando 95,5. O meu stop é 95, eu estou aceitando 1,5 ponto de perda. Só que se o meu stop for pulado, a minha posição não for fechada, e o mercado continuar descendo, eu vou perder gradativamente. Né? E aí, o que acontece? Aí, nós temos que entender o conceito do offset. Porque a ordem stop é aquela ordem que tem o disparo e a execução. Ou o disparo e a garantia de execução. Quando a gente coloca um stop no 95, qual é o nosso objetivo? Se bater aqui, seja executado no 95. Esse é o objetivo inicial. Esse é o disparo. Agora a gente tem que entender que nem sempre, por condições de mercado, a gente vai conseguir estopar no preço que a gente quer estopar. Porque isso depende do mercado, depende das ofertas. Se não tiver oferta aqui nesse preço, eu não vou conseguir estopar nesse preço. Então eu vou ter que piorar o meu stop para poder zerar a minha posição. Ou seja, nesse caso, eu vou garantir que o meu stop, que é o offset, eu vou garantir o stop offset de 10 ticks. Eu garanto que até 10 ticks para baixo vai ser executado o stop loss.
Se for para o lado do meu stop aqui no 95, eu garanto até 10 ticks para baixo que ele vai ser executado na melhor oferta entre o preço de disparo, que é o 95, e 10 ticks para baixo, vai ser executado o meu stop. Entre 95 e o 90, na melhor oferta, vai ser executado o meu stop. Tranquilo, pessoal? Conseguiram entender? Então, qual é o objetivo do offset? Garantir a execução do stop até determinado preço. Vou ver outras perguntas. Existe algum controle das operações do dia? Você tem sim, Ricardo. Se você quer analisar o seu resultado, por exemplo, do dia, você vai aqui em roteamento, relatório de performance. Tá? Relatório de performance. E atualizado simultaneamente. Ó. Por exemplo, a gente está com a operação aberta que a gente fez agora, ele vai atualizando. Então aqui a gente faz, como você disse mesmo, controle das suas operações. Ou se você quer ver o seu resultado do dia, você vai em roteamento, posição, resultado. Aí vai dar o seu resultado do dia. Mas se você quer fazer um controle geral das operações, você pode utilizar aí do recurso relatório de performance. Tá? Nas ordens OCO, há a possibilidade de mover as ordens de gain loss manualmente na tela? Sim, você pode, Flávio, você pode clicar sobre ela e puxar, por exemplo. Clique no botão esquerdo e puxa para baixo ou para cima. Você tem essa possibilidade. Deixa eu ver outras perguntas. Mas se consumiu todos os lotes, o meu lote que estava no 5,5 não foi consumido nessa boletada? Se você refere o que, Eduardo? O seu stop? Porque o que acontece? O stop é disparado quando o mercado bate naquele preço. Vai ter que ter oferta da contraparte para ser executada a ordem. Certo? Podemos definir o offset como uma segurança contra um gap, por exemplo? Também, Wagner. Mas especialmente é uma segurança para o caso do nosso stop circulado por qualquer coisa, principalmente mercados voláteis. O dólar agora está mais volátil que o normal. Né? Esses preços do dólar acima de 13,20, 13,30 agora o futuro. Está mais volátil que o normal. Então, o seu stop pode ser pulado. Se você não trabalha com offset, ele pode ser pulado, o que vai fazer com que você não zere a sua posição. E aí é um problema. Qual o número bom de ticks do offset? Aí depende muito do mercado que você acompanha. Eu, por exemplo, eu coloco 20 ticks do dólar. Quando eu opero o dólar, eu coloco 20 ticks. Isso é equivalente a 10 pontos. O operacional meu, por exemplo, eu gosto de colocar 20 ticks. E sinto seguro. Agora, é claro, o mercado é dinâmico, né, pessoal? Eventualmente, é improvável, bem improvável, falar a verdade para vocês. O mercado subir 10 pontos de uma vez só, mais que 10 pontos de uma vez só, bem difícil, mas impossível não existe. Se eu enviar ordens para swing trade, elas afetam a variação gráfica do day trade? A pergunta do Daniel, se você envia ordens de swing trade, elas afetam a variação gráfica do day trade? Beleza, você enviou uma ordem de swing trade, por exemplo, colocou uma ordem ali válida até cancelar, por exemplo, em Petrobras.
se isso afeta a variação gráfica do day trade, não afeta, na verdade, a variação gráfica. Vamos ver outras perguntas. Se você fizer o lançamento pela boleta, você tem o valor stop gatilho. Ah, sim. Você diz pela boleta. Aí você tem isso aqui, né, Eduardo? Você tem o preço e você tem o você tem o stop e você tem o preço, né? Você tem o stop e você tem o preço. O stop é o disparo, é o preço que você quer disparar o seu stop. E o campo preço é o campo que você define offset. Aqui no caso você não define em ticks, você define até um determinado preço você garante. É um outro modo de você analisar. Ó, vou fazer um lançamento aqui, o stop de compra 98, com garantia até o 2. Tá lá, ó. O stop é o 98, garanta a execução dele até o 302. Então o stop é o disparo, garantia de execução é o preço. Campo preço. Com todos esses recursos, prefiro operar no gráfico, usando o Sharp Trading. É bem simples, na verdade, isso aqui se refere, Paulo, tanto ao gráfico quanto ao dono. Se você quer usar o gráfico, não tem mistério nenhum. O que você vai fazer, por exemplo? Você vai ter que usar o Sharp Trading, né? Você vai definir uma estratégia, por exemplo, a que foi criada, agora por nós. Vamos, por exemplo, entrar com prazo em mercado. O mínimo está lá, né? Aqui eu estou mostrando também o ponto de cobertura, mas eu vou tirar, mostrar só as ordens para vocês. Certo? Então, eu entrei com prazo em mercado. Está aqui a saída de ganho, está aqui a saída de perda. Bem tranquilo. Os mesmos recursos que a gente fez, se eu quiser zerar na mão, né, se eu, enfim, quiser arrastar a ordem, não tem mistério nenhum. A gente consegue fazer a mesma coisa. Para o DOM, o Sharp Trading, geralmente os mais operados, ainda, a pessoa tem mais dúvida, é o Sharp Trading e o Super DOM. E na questão, reitero, na questão do envio de ordem de Stop Gain Loss, vale hoje para o RT e para o Pro. Você tem esses recursos no Profit Chart RT e no Profit Chart Pro. Em relação à escala vertical de preço à direita do gráfico, como faço para reduzir ou aumentar a escala? Shift e a seta para cima, aumenta a escala. Shift e a seta para baixo, reduz a escala. Perfeito, Daniel. Um abraço para você que tem que ser agora. Que bom que tem participado. Bacana. Tomara que tenha ajudado em você. Ficou mais alguma dúvida, pessoal? Alguma outra pergunta? Alguma outra questão? Caiu minha conexão aqui. Pode só, por favor, repetir como faço para configurar o Gain Loss? Claro. Você faz assim, ó, Christian. Você vai abrir o seu editor de estratégias. Vamos zerar a primeira posição. Abrir o editor de estratégias. Você vai criar uma estratégia. Você vai definir a quantidade percentual de stop, 100%, por exemplo. Ou seja, está operando com 2 mini contratos, se é 100%, seu stop vai ser 2. O gain e o loss em ticks, o offset, a margem do loss. Aqui você faz a definição, 4 ticks de gains, por exemplo,
3 ticks de loss, salvou, deu ok, vai aqui em estratégia, vai buscar pela estratégia que a gente criou agora, entramos comprados ao mercado, por exemplo. Entrei, me posicionei, já é lançada a saída de ganho e é lançada a saída de perda. Tranquilo? A questão dos indicadores de agressão você tem no Profit Chart Pro. Tem como operar pelo book no RT? Sim. Você tem. Você vai em ferramentas, né, abre o book. Você dá 2 cliques. Se você dá 2 cliques com o botão esquerdo, abre a boleta. Certo? No caso, sua pergunta era no RT. Ah, no RT é a mesma coisa. Vamos pegar o RT. Mais livro de ofertas, está aqui. Aqui. 2 cliques num preço, abre a boleta naquele preço. Certo? Se você quisesse, por exemplo, agredir no e-mail. Ou agredir no 1. Certo? Uma venda aqui. Inclusive, se você dá 2 cliques, vai abrir a boleta de compra, mas você pode trocar para compra, stop, venda, venda stop, boleta de compra e venda, enfim. Então, você tem como operar sim pelo book. Né? A questão do Profit Chart Lite, pessoal, e eu vi que chegaram a questionar outras plataformas que provavelmente você tem na sua corretora, uma parceira nossa. Você tem na corretora e além de você ter, no caso, na corretora, você pode ver que ela tem uma semelhança com o Profit Chart Lite. Talvez possa ter outro nome, né, o nome do parceiro, né, mas é o Profit Chart Lite em suma. O Profit Chart Lite você tem ferramentas principalmente voltadas à análise gráfica e técnica. Então, por exemplo, você não vai ter o Volume at Price, operacionalmente não vai ter o Gain Loss, certo? Você tem hoje no Profit Chart Lite, Sharp Trading, Boleta Day Trade, mas não tem aí, como eu falei, né? Volume at Price, agressores não vai ter no Times and Trades, que você tem hoje no RT, agressores no Times and Trades. Você tem indicadores técnicos, indicadores gráficos, elementos gráficos, periodicidades da análise técnica clássica, então periodicidades temporais da análise técnica clássica, de 1, 5, 15, 30, 60 minutos, certo? Então basicamente é isso. O que eu recomendo? Peça um teste, né? Ou solicite o setor comercial, veja se você tem essa possibilidade de fazer o teste, ou mesmo solicite para a corretora. Se você achou interessante, o que é interessante, né, pessoal? Até nos webinários eu mostrar que as ferramentas, as plataformas estão aí, podem atender vários perfis. Você tem o Profit Chart Lite, você tem o RT, que já se relaciona mais a um perfil mais robusto, você tem o Pro, que se relaciona a um perfil robusto e mais específico para a leitura de fluxo de ordens. Então, você tem como se posicionar. Então, a Nelogica, nesse sentido, proporciona essa possibilidade para o day trade em pelo menos 3 possibilidades, Lite, RT, Pro.